paz de Jesus e o amor de Maria. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz no final de semana, que é O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Bom, falando um pouquinho desse autor, ele nasceu em 57, dia 28 de outubro, em 57, numa cidade dos Estados Unidos. E ele era um pastor calvinista que se converteu ao catolicismo em 86, porque ele começou a estudar o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e ele viu que ele sabia poucas coisas a respeito desse livro que intrigava muito ele. Então ele começou a estudar os santos padres da igreja, e com eles ele foi tendo uma revelação melhor do que era esse livro. E, consequentemente, ele começou a frequentar a Santa Missa. E aí ele percebeu que o Apocalipse, que a Santa Missa nada mais era do que o Apocalipse. Esse livro não é um livro que relata a conversão dele, ele só cita, assim, muito pouco. O livro que fala da conversão dele é Todos os Caminhos Levam a Roma, também publicado pela editora Cleofas, aqui no Brasil, que relata um pouquinho da conversão dele e da esposa dele. Esse livro ele é dividido em 3 partes, que são bem bacanas, cada uma delas. E a primeira parte é o dom da missa. A primeira parte ele vai falar um pouquinho do que é a Santa Missa. Desde do que significava o sacrifício lá no Antigo Testamento, aí que ele vai citar Melquisedeque, Abraão e Isaac, e em torno disso, né, ele vai chegar até os primeiros cristãos, que como eles realizavam as primeiras missas nos primeiros séculos da igreja. Até é bem interessante que ele vai citar Didaquê. Didaquê, no grego, significa instrução, que foi como se fosse o primeiro missal da Bíblia, que era a primeira instrução, porque eles percebiam que a missa era algo tão sério que precisava, né, ser escrita, né, para passar de geração em geração. E essa então é a primeira parte. E terminando essa primeira parte, no 4º capítulo, ele vai explicar a missa parte por parte, o que é bem interessante. Eu achei muito interessante porque é super dinâmico, super didático a explicação dele. Até é uma ótima dica para quem trabalha com formação de acólitos e coroinhas, que é o meu caso. E como esse livro é muito dinâmico, dá para você fazer as formações em cima desse livro e também desse capítulo. Na segunda parte do livro, ele vai falar da revelação do céu, que ele vai falar basicamente do Apocalipse, das várias teorias que tem em torno do último livro da Bíblia. Ele vai citar as pessoas que estudaram esse livro, vai citar os padres, e o que ele foi descobrindo ao longo dos estudos dele. Porque o Scott, ele é bacharel em teologia, PhD em teologia sistemática, e ele estuda bastante a Bíblia, ele é formado nessa área. E aí, na segunda parte, então, ele vai falar do Apocalipse, do que é cada coisa, o que significa, qual as várias interpretações que tem, o que é a primeira besta, o que é a segunda besta, o que é a mulher vestida de sol. Ele vai tratar basicamente do livro do Apocalipse. Na terceira parte, que é a parte mais legal, ele vai falar do Apocalipse na missa. O que é cada parte da missa ele vai citar no Apocalipse. E é bem interessante que aqui ele vai linkando cada parte da missa, ele vai dando a referência do capítulo que está escrito no Apocalipse. Por exemplo, aqui está escrito incenso. Aí ele vai dar a referência nos capítulos que no caso aqui é o capítulo 5 e 8, que é o capítulo que fala no Apocalipse, que remete a isso na Santa Missa. O que é bem bacana, né? Que vai dar uma abrangência dos dois. Bom, eu acho que se eu for falar algo mais sobre esse livro, eu vou tirar toda a graça dele. Eu só posso dizer que esse livro mudou a forma como eu olho a Santa Missa hoje, como eu vivo a Santa Missa hoje. Eu já amava a Santa Missa, mas depois de ler, eu percebi que ela não era o que eu imaginava ser, que ela é muito melhor do que eu imaginava. E eu resolvi trazer essa dica porque nós vamos entrar num maravilhoso tempo litúrgico, que é o tempo da Quaresma e depois a Semana Santa e a Páscoa.
e pra gente mesmo poder viver de uma forma diferente, sabe? Pra gente se preparar mesmo para viver a Páscoa do Senhor. Que você possa mesmo utilizar desse livro, né, dessa dica, para viver uma santa quaresma e uma santa Semana Santa. Uma santa Semana Santa. Espero que muito que vocês tenham gostado. Esse livro mudou não só a forma como eu enxergo, mas a forma que eu vivo e a forma que eu penso a minha igreja. Porque eu não tenho dúvida de que a minha igreja foi sonhada no coração de Deus. E de que a Santa Missa é o maior presente que Deus nos dá. Se você gostou, dá um joinha pra gente, pra ajudar a gente na divulgação. Compartilha com seus amigos. Diz aí nos comentários se você já leu esse livro, qual a experiência que você teve com ele. Ou se você já leu Todos os Caminhos Levam a Roma, o que você achou desse livro. Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Um beijo e até a próxima.